Agora são juros do cartão de crédito rotativo. Gente, olha, é um absurdo. As taxas, estão cada vez mais altas e avançaram e chegaram a 445% ao ano. A modalidade é uma das mais altas do mercado. Para falarmos desse assunto, eu recebo aqui no estúdio o economista Júlio Pascoal. Obrigado pela presença aqui. Boa tarde, seja bem-vindo. Prazer estar aqui e realmente eu concordo contigo que é um absurdo, né? Nós tivemos em 2023 uma lei federal, a 14.690, que determinava que a taxa do rotativo não pudesse ultrapassar a 100%. Essa lei foi regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional através da resolução 5.183, também de 2024. No entanto, os bancos continuam descumprindo as determinações tanto do Conselho Monetário Nacional quanto do Banco Central. E que me surpreende é que o Banco Central é o executor da política monetária. Quer dizer, como entender isso, né? Pois é, Júlio, inclusive isso tem sido uma bomba na economia doméstica, né? Lógico. Vamos fazer uma continha fácil aqui para o pessoal entender. A pessoa tem lá uma fatura do cartão de crédito de R$1.000. Daí ela pagou lá R$800, ficou 200, né? Se ela se seguisse essa lei do Banco Central, ela poderia no máximo ser cobrada R$400. No entanto, esses 200, você vai aplicar 445%, ele vai pagar praticamente quase R$900. Meu então, Deus. É humanamente impossível o cidadão conseguir pagar esse juro do rotativo do cartão de crédito. O que a gente sugere, né? Nunca compre no cartão aquilo que você não consegue pagar no final do mês. Porque o cartão de crédito, ele é muito bom se você usá-lo e com 30 dias você pagar a fatura total. Uhum. Agora, quando você não paga a fatura total, aí você incorre a esse juro de 445% de forma ilegal, passando por cima de uma lei federal e de uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Quer dizer, é preciso cobrar, né? Cobrar principalmente o Ministério Público Federal, quer dizer, os órgãos de controle, a população está sendo assaltada, né? Cobrar do Banco Central por que ele está fazendo essa concessão aos bancos de não cumprir uma lei federal e uma resolução do Conselho Monetário Nacional. É realmente complicado. Júlio, e a pessoa, por exemplo, ela tem esse cartão, muitas vezes vira, que a gente fala essa questão da bola de neve. Na hora de fazer uma negociação, de tentar um parcelamento, esses juros também estão tudo embutidos ali, né? Tudo embutido. E o que é pior, quer dizer, a pessoa não pode colocar o cartão de crédito como uma extensão do salário. Isso também é comum aqui no Brasil. Principalmente quando ele começa a usar o cartão, né? Quando ele usa o cartão pela primeira vez, ele tem aquele crédito lá, então ele vai no shopping, vai no supermercado, vai na lanchonete, vai no restaurante, gasta às vezes mais do que dá conta de pagar, e aí tem o problema. Chega na hora da fatura, ele não consegue pagar a fatura total, ele passa a incorrer sobre esse juro abusivo que contraria a própria determinação do Banco Central. Júlia, então essa questão do cartão é melhor mesmo utilizar no momento que realmente precisa, né? Porque, de qualquer forma, apesar dessa realidade aí triste, né, desse juro absurdo, né, infelizmente o brasileiro ali, as pessoas têm o costume de, às vezes não está precisando, mas tem um cartão, vai lá e vai passando. E essa fatura depois vai chegar. E quando ela chega, que não dá para pagar, cai nisso aí. O melhor cartão de crédito, o melhor cartão é o de débito, porque você Sim, sofre na hora, esse né? É bom, Você paga e acabou. Agora, o cartão de crédito a pessoa tem que saber utilizar, é o que eu disse. Ele é uma ferramenta importante dentro do contexto do consumo, mas ele tem que ser usado de uma forma correta, né? Sem que a pessoa comprometa a sua renda, porque além do pagamento do cartão de crédito, ela tem outras despesas para pagar, né? Tem a prestação do carro, tem a prestação da casa, tem alimento, tem o colégio do filho. Então, quer dizer, só pode usar o cartão quando você tem condições de pagar e quando você consegue pagar toda a fatura. Jamais pagar o mínimo ou pagar um pouco mais do que o mínimo
sem com isso quitar toda a fatura. Isso é que a gente deixa aí para as pessoas. Júlio, que momento e a quem eu devo buscar um socorro, uma ajuda? De repente um especialista que entende mais, a pessoa fica ali perdida, não sabe como fazer aquela negociação, não sabe fazer aquela conta, e aí as operadoras estão ali em cima o tempo inteiro, né? Prejudicando esse consumidor com esses juros. Como é que eu faço? Buscar ajuda onde? Hoje tem esses escritórios, principalmente de advocacia, né? E escritórios de administradores ou economistas, que trabalham dentro dessa área microeconômica, vamos dizer assim, da relação mesmo, consumidor-empresa, consumidor-crediário, enfim. No caso, buscar esse pessoal, mas um pessoal que seja idôneo, porque também a gente que mais tem na praça é golpe, né? Então nunca se informar pela internet, nunca se informar porque fulano falou. É a mesma coisa que você estava falando aqui do remédio, né? Você tem que ter uma informação idônea, correta. E buscar dentro desses escritórios que estão aí no mercado e que são idôneos, o auxílio para que eles possam, de fato, tentar reduzir essa fatura. Porque como você tem uma lei federal, que é a 14.690, você tem uma regulamentação dessa lei. Então, eu creio que no campo judiciário, desde que você tenha um bom advogado, você pode, usando o fato de você estar indo contra a lei, de poder quebrar um pouco essa taxa de juros. Porque, na verdade, isso é o quê? Isso é juro sobre juro, né? Então, assim, o que, na verdade, poderia ser cobrado é, no máximo, 100%. Passou daí, é uma cobrança legal. Se o Banco Central não está fazendo a fiscalização que lhe deve, então que a Justiça faça, né? Eu acho que é por aí. Ô, Júlio, e de que forma o consumidor pode ficar também atento à questão desses juros de operadora para operadora? Porque hoje nós temos uma oferta imensa, né, de cartões de crédito, tanto os bancos físicos, temos muitos bancos digitais hoje oferecendo com condições né, aparentemente aí bastante convidativas, e o pessoal vai fazendo cartão, mas como olhar aí essa diferença desses juros? Muitas vezes esses juros ali estão escondidinhos, às vezes os contratos têm letras ali que a gente não consegue entender, né, palavreados, enfim, pegadinhas. Eu acho o seguinte, antes de você contrair qualquer crédito, você tem que ler, né? Você tem que ler porque justamente na vírgula, numa palavra mal colocada, é que muda totalmente o sentido. Agora, a gente sabe que a correria do dia a dia, a necessidade, às vezes, de estar se pegando um crédito, a pessoa acaba não lendo aquilo que está lá, né? Mas, nesse caso específico do cartão de crédito, que está tendo uma cobrança abusiva, contrária àquilo que é legal, eu entendo que a pessoa precisa buscar bancos que são bancos realmente que têm, que você tem condição de falar com o gerente, né? Porque os bancos digitais, eles são muito bons, inclusive o custo deles são menores. Mas como que você vai falar com o gerente de um banco digital? Então, você não consegue. Então, assim, já que você vai usar o cartão, você precisa usar o cartão, então você usa o cartão de uma forma correta, de uma instituição financeira que você pode estar conversando com o seu gerente, né? Você pode estar tirando as dúvidas antes de você fazer. Porque, às vezes, a gente, é o que você falou, hoje os cartões vêm para a gente, né, de uma forma muito grande. Tem um limite hoje para a gente ter cartão, porque tem gente que tem muitos aí, tem... Por isso que eu digo, a pessoa, 6, 7, 8. Hoje a facilidade de crédito para o cidadão é muito grande, né? Mas justamente por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte, o que multiplica a economia? O consumo. Sim. É o consumo que gera o investimento e não o contrário. Então, como você tem hoje uma situação no Brasil, por exemplo, o final do ano passado a gente conseguiu crescer 3,4% do PIB. Quando você cresce o PIB, você cresce a renda da família, você cresce a renda do governo, você cresce a renda da empresa, então automaticamente há uma busca aí dentro do mercado atrás de clientes para que você continue consumindo. Inclusive, o consumo é importante, mas ele tem que ser um consumo racional. Quer dizer, eu não posso consumir fora daquilo que eu tenho condição de pagar. E o grande problema é esse, a pessoa faz a extensão do salário, o cartão, seja um ou mais cartões, gasta mais do que dá conta de pagar, paga o mínimo e aí incorre em cima. Mesmo que os bancos estivessem cobrando aquilo que é legal, que é o 100%, é um juro estratosférico, né? A nossa inflação está 5,4%,
quase 5%. Isso ao mês, ao ano, né? Você está cobrando 100% ao ano. 100% ao ano, nós estamos falando de quê? De 8,5% ao mês, né? Quando você passa isso para 400%, você está falando em 32%, 33%. Então, é impagável, impagável. Então, as pessoas têm que realmente ter critério para poder buscar esse tipo de crediário e pensar o seguinte, ó, eu vou gastar, mas a conta vai chegar. E se ela chegar e eu não pagar, isso vai realmente virar uma bola de neve e dificilmente a pessoa consegue sair dessa camisa de força, vamos dizer assim. Camisa de força mesmo, viu, Júlio? Ó, conversamos com o Júlio Pascoal, ele que é economista. Muito obrigado, Júlio, aqui pela presença. Boa tarde, volte sempre. Bom final de semana. Eu que agradeço.